Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu entro na Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor venha tocar em todas as mulheres. Nessa noite, Jesus, que o Senhor Jesus possa estar tocando em todas as mulheres que vão acompanhar essa oração, Jesus. Jesus, eu peço, visite a minha família. Senhor, visite as nossas famílias, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor cuida de todas as mulheres que te buscam, aquela também que não te busca, que o Senhor possa estar tocando através dessa oração. Pedir mesmo que a presença do Espírito Santo de Deus, ela possa estar tocando nos nossos filhos, na nossa família. Eu quero já iniciar a oração. Eu quero agradecer, Senhor. Entra, Senhor, na minha casa agora, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está visitando a minha casa, a casa de todos os meus irmãos que estiverem escutando essa oração. Nessa noite, Jesus, eu peço, Jesus, que o Senhor venha limpar a nossa casa. Que o Senhor venha limpar com a Tua luz, Jesus, renove a nossa casa nessa noite. Jesus, eu quero colocar o nosso irmão missionário Severino, aquela Priscila, a Lu, também nessa noite. Que o Senhor Jesus possa estar tocando, tirando toda a treva sombria da nossa casa. Não só a casa do Severino, mas a casa de todos nós do grupo. Quero colocar o filho da Gesília, que está desempregado, o marido. Colocar também nosso irmão Haroldo, também nessa noite. Pedir que o Senhor Jesus venha afastar todas as trevas das nossas casas. Que o Senhor possa mandar tudo embora, todos os males. Que o Filho de Deus, Senhor, obrigado por toda a sua obra. Obrigado, Jesus, por tirar toda a contaminação da nossa casa, da nossa vida, expulsando todo o poder do inimigo, todo o poder de pecado. Eu quero colocar a Gonçalina, Senhor, nessa noite. Quero colocar a nossa irmã Luzia Santana, nossa intercessora, que sempre está com o texto da misericórdia. A gente vai agradecer também pela oração, nosso grupo de oração. Senhor Jesus, visita a casa da Marlene. Nesse exato momento, toca profundamente no coração dela e da Patrícia. Senhor Jesus, eu peço nessa noite perdão, Jesus, por todos os nossos pecados que cometemos no dia de hoje. Senhor Jesus Cristo, eu peço, dai força, Senhor, no dia de hoje. Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre todas as mulheres, nossas famílias, as mulheres que estão escutando essa oração, Jesus. Que o Senhor toca profundamente, Jesus, tirando toda a inveja do trabalho, inveja do Teu cabelo. Toca, Jesus. O Espírito Santo está tocando numa mulher agora, que ela representa um monte de doença, deu diabetes, tontura, deu tudo, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa visitar a casa dela, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, pedindo, Jesus, o Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber a graça do Espírito Santo. Também o dom de orar em línguas, o dom de profetizar em línguas, Senhor, o dom do Espírito Santo. Adivinhação é coisa do diabo, mas é um dom do Espírito Santo, dom de profecia, dom de línguas. Senhor Jesus, toca no nosso coração agora, Pai. Eu não sei como foi o seu domingo, não sei como foi a sua noite. Senhor, toca nessa mulher do grupo de oração Água Viva, ela teve pressão alta e Tu colocou a mão sobre ela.
Toca, Jesus. Nela, Jesus. Senhor, visita o coração dela. Jesus. Luiz. Toca, Senhor, no Luiz. O Senhor está tocando agora dentro do grupo de oração. Palavra de profecia. Tem uma mulher que ela está pedindo pelo marido que bebe. Mas se o Senhor venha tocar hoje nessa noite, essa palavra é para você, mulher que está pedindo pelo teu marido. Seus pedidos estão sendo levados até o Papai do Céu. Tem mais pessoas? Como que eu posso ser de Deus se eu maltrato as pessoas? Eu tenho que sentir amor pelas pessoas. Quero colocar nosso irmão Tico, o Marquinho, o Denis, o Serginho. Quero colocar o nosso irmão Caldeli, que está desempregado, para que Jesus também possa abrir uma porta para ele, também nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Pedir mesmo o Senhor Jesus Cristo, que Ele possa estar tocando nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo. O Senhor toca num homem que está sentindo dor de cabeça forte. O Senhor está visitando, você vai vir para o tabela, irmão, toma posse, Deus está curando. O Senhor toca numa mulher que está com a venda de crochê para vender, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai tocando, Jesus. Que esses crochês saiam até o fim dessa semana, Senhor. Essa dor na perna, Senhor, vai curando, Jesus. Essa doença que não tem cura. O médico fala que não tem cura, mas o Espírito Santo possa curar também nessa noite. Vai tomando posse, mulher. O Senhor vai tocar em muitas pessoas hoje, Senhor. O Senhor toca numa pessoa que está com o olho soltando remela. Você também vai vir para o tabela. Toca, Senhor Jesus Cristo, nessa noite. O Senhor toca numa moça que perdeu o marido. Ele foi embora. E ela está sentindo uma falta dele. E ele comprou um terreno e deixou para ela. Mulher, por que você fez isso, mulher, com o teu marido? E ele não quis voltar mais. E ele arrumou outra, meu Deus, misericórdia. A mulher ainda sente saudade dele. Senhor, visita, Senhor, já nessa noite, Senhor. Eu peço, Jesus, que essa oração vai tocando também sobre ele, Senhor. Só toca num homem que vai vir para tabela também, você está dentro do grupo. O Senhor está com a fieira na perna, fieira. Irmão, procure comprar uma pomada, passar na farmácia, e você vai ficar bom dessa fieira. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo. O Senhor está visitando nessa noite. O Senhor visita a nossa casa. Senhor, tem compaixão de nós. Visita, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está visitando um homem que frequentou a igreja da renovação carismática. E você está de fora, irmão. Dobre teu joelho que Deus vai te perdoar. Você fala, Deus vai perdoar sim. Essa palavra é para você que eu vou tirar em Hebreus 5, 6. Iluminar, olha só, porque aqueles que foram iluminados, saborearam os dons celestes, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra, porque Deus é maravilhoso e o mundo vitorioso. Apesar disso, não caia na apostaria. É impossível que não se renove outra vez, irmão. Toma posse, essa palavra vai chegar no seu ouvido nessa noite. Toca, Senhor. É o Senhor que venha tocar nesse homem. Você vai vir para o tabela, irmão. Deus está tocando em você. Volte, o Senhor está te esperando. Irmão, palavra de profecia que eu quero dizer. Tinha uma moça que estava passando mal no ônibus. E eu orei por ela. Peguei na mão do Senhor, você acredita? A mulher foi curada. Dentro do ônibus ali, fechei meu olho e falei, Senhor, cura essa jovem.
E passou uns tempos, a jovem nem agradeceu, porque a jovem fazia parte do espiritismo. Em Deuteronômio, se você abrir em Deuteronômio 17, 18, versículo 9, Deus abobina essas coisas. E ela estava postando um colar. Mas, porque Deus cura, não volta. Mas que o inimigo, ele possa curar, mas você não vai ficar 100% bom, não. Ela vai e volta. E essa jovem esqueceu de Deus. Falou, olha assim, eu recebo, pá, vou ler. Não. Mas também não está aqui para julgar ninguém, colocar na mão de Deus. Toca, Senhor Jesus Cristo. Você vai tocando em uma pessoa que está surdo, que levou uma bolada, mas toma posse. Deus vai te devolver você vai voltar a escutar de novo. E o Senhor toca nesse ouvido desse homem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele tomou bolado, só escuta de um. Em nome do Senhor Jesus, toma posse, irmão. Seu ouvido, você vai voltar a escutar de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você vai dar passe maior no Senhor. Você vai vir para o tabela, amém? Senhor Jesus, eu quero colocar nessa noite o Davi, Senhor. Toca, Jesus, no Davi. Senhor, toca na Lalinha. Toca no Eizinho, Senhor Jesus Cristo. Toca, Senhor, no Lucas. Toca, Senhor, na Dudinha, Davi. Senhor Jesus, vai tocando no Marcos, Senhor Jesus, nessa noite, Jesus, eu peço o Teu Espírito Santo que visite ele. Visite a Manuzinha, o Cauã, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus, na minha família. Vai tocando, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Nada é mais precioso do que o Teu sangue, Jesus, para nos purificar nessa noite. Senhor, toca, Jesus, nessa mulher que está esperando uma firma na justiça. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus, está muito difícil. Senhor, passa na frente, Jesus. Também quero colocar uma que eu trabalhei, Senhor, já tem 18 anos, eu estou esperando também. Passa na frente, Jesus, do meu processo, Jesus, colocando o Cardoso, Senhor. O Senhor vai abrindo essa porta, Jesus, que o Senhor consiga nos abençoar, abrindo essa porta, Jesus, está trancada, que nós possamos receber aquilo, Jesus. Amém? Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, no olho de mulheres que tem glaucoma, no olho, Senhor, nessa noite, Jesus. Eu peço, Jesus, o Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite. Visita, Senhor, nessa noite. E pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar tocando. O Senhor está tocando uma mulher que tem uma variz na perna. Sua perna dói. Toca, Jesus, na perna dessa mulher. O Senhor está tocando uma administradora do grupo. Se ela me pergunta como que é isso, é um dom do Espírito Santo. Você sente dor na coluna. E Deus mostra mais mulheres. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher que está tomando remédio para pressão. Visita, Jesus, nessa noite, Senhor. E pedindo o Espírito Santo de Deus que Ele possa estar tocando. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Nessa noite, Jesus, eu peço o Teu Espírito Santo que venha tocar, Jesus, sobre o meu ouvido. Se abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão tomando remédio de pressão nessa noite, Jesus. Que o Senhor tira todo o colaterais, Senhor. Se abençoe os remédios, Jesus. Muitas pessoas tomando remédio de pressão. O Senhor está mostrando aqui agora, pessoas que sentem dores na coluna, na perna. Jesus, visita, Jesus, essa casa nessa noite, Senhor. Toca, Senhor. O Senhor vai visitando
essa casa nessa noite, onde sai brigas constantes. Eu peço que esse Deus vivo venha tocar. Toca, Jesus, também sobre esse grupo de oração, Jesus, que você ergue pessoas, Jesus, para as pessoas orar, Jesus. Jesus, que a tua palavra possa estar tocando essa mulher, Jesus, que está afastada. Toca, Jesus, nessa mulher. Peço nessa noite, Jesus, a tua graça sobre todos os meus irmãos nessa noite. Quero entregar todos aqueles que estão na lista de oração, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Deixa eu visita a vocação do nosso irmão Oswaldo. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, com o teu Espírito Santo. Levanta essa jovem que está perdida no mundo da entorpecente. Você vai vir para o tabelo, o Senhor toca. Sua mãe está em oração por você. Toca, Jesus. Você que vai escutar essa oração seja tocado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor está tocando numa menina agora. Que vergonha, menina, você fez sua mãe passar. Liberta, Jesus, do vício da bebida, das pornografias, dos filmes pornográficos. Liberta, Senhor, nessa noite, Jesus. Várias meninas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. O Senhor está tocando numa menina que vai me ouvir. Toca, Jesus, nessa jovem que anda se vendendo, troco de banana. Vai tocando, Jesus. Eu vou vir para o tabela também, Jesus. Vai tocando nela, Jesus. Ei, menina, seu corpo é templo do Espírito Santo. Toca, Senhor, nessa jovem. Ei, o Senhor está tocando numa jovem. Você participava de grupo de oração. Você participava de uma missa. E hoje você se afastou, você tirou o foco do Senhor. Menina, seus dias estão contados na mão do Senhor. Volte para Ele, que Ele está te esperando na igreja. Você não vai ganhar nada nesse mundo lá fora, não. Contado assim, você está se perdendo nas coisas do mundo. Você já não é mais aquela jovem que me procurava dentro da igreja. E Jesus está esperando você. Perdão, toca, Jesus, nessa noite, pedindo a graça do Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar tocando sobre essa garganta. Você que está gripado, você que está tossindo, menina, usa uma máscara. Você que está dentro do ônibus, você que vai à Santa Missa, quando sair, pega o ônibus, usa a máscara. Toca, Jesus. Visita, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor está tocando de padres que vai vir para o tabela também. Toca, Jesus, nesse padre, nesse diácono. Quantos falsos tem levantado, irmão? Deus está no controle de tudo nessa noite. Toca, Jesus. É o Senhor que vai visitando você nessa noite. Visita, Jesus.
Toca, Senhor. O Senhor está tocando em você que tem usado entorpecentes. Irmão, renuncia isso. Toca, Senhor. Peço ao Espírito Santo que venha renovar o batismo desses jovens que estão perdidos no mundo, lá fora. Visita, Senhor. Toca, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor socorre pela tua misericórdia esse jovem nessa noite. Senhor, que o Senhor possa fortalecer nessa noite, Senhor, as nossas casas, Senhor, a nossa família, Senhor. Visita, Senhor, nessa noite, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar tocando nessa noite, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor. Esse homem que está no fundo da bebida, a mulher já não sabe mais o que faz. O Senhor está tocando numa mulher aqui, que você vai vir por tabela também, ou vai lá fora, ou dentro do grupo de oração lá fora também, nas redes sociais. O Senhor toca numa mulher, o marido dela bebe muito. E você participa da igreja, né, mulher? Você está pedindo para Deus pro seu marido. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, toca, Senhor, sobre a bebida desse homem. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher que tem uma coceira na virilha. Toca, Jesus, cura ela nessa noite, Jesus, para honra e glória. Mulher, fala, acredito que Deus está tocando essa coceira, nunca mais vai voltar. Toma posse, fala, Senhor, toma posse. Toca, Senhor. O Senhor está tocando agora em um homem que bebe muito. E você tem pedido para Deus, né, mulher? Você me pergunta, como que ele sei isso? Eu não sei não, é um dom do Espírito Santo. Deus está tocando no teu marido. Você é a pessoa que participa da missa. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, com tuas mãos, Senhor. Senhor, visita uma idosa agora. Visita essa idosa, Jesus. Esse idoso. Toca, Senhor. O Espírito Santo está tocando. E você fala assim, ai meu Deus, sou um pecador. Deus não perdoa, Deus perdoa sim, mano. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Vai libertando, Jesus, de toda mágoas. O Senhor está tocando em casamentos que estão frios. Toca, Jesus. Toca de casamento que está frio. Marido está igual uma borracha. Toca, Jesus. Ergue, Senhor, esse marido, Jesus. A mulher já não sabe mais o que faz, Senhor. Toca. Está tão frio que nem procura mulher mais. Toca, Senhor Jesus Cristo, nesse casamento. Toca, Jesus, quero consagrar nessa noite. Jesus, toca nesse esquecimento dessa mulher. Muitas pessoas estão com esquecimento. Jesus, o Senhor possa estar tocando agora, Senhor. Toca, Jesus, tem mulheres que esquecem dinheiro, celular no ônibus. Toca, Jesus. Já pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele venha tocar com teu amor. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor. Já pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar tocando nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus Cristo. Toca nos remédios, Senhor, também. Visita, Senhor, nessa noite a nossa casa.
Senhor Jesus, eu peço nessa noite pela nossa família. Toca, Jesus. Você vai tocando agora, Senhor. Vai tocando com o seu poder, Jesus, nesse Salmo 91, Senhor. Que a gente programa a vossa misericórdia. E durante a noite a vossa felicidade nesse Salmo 91. Toca, Jesus, com o teu poder. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, eu quero pedir que cada um de nós seja suficiente para clamar o nome de Jesus Cristo na nossa casa, diante dos nossos problemas, diante dessa porta de trabalho que está fechada, Senhor. Que o Senhor abra essa porta, Senhor, de trabalho. Toca, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite, pedindo mesmo o Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor venha tocar o nosso coração nessa noite, para que possamos entregar essa dor na coluna. Eu quero colocar a Jane Menezes. Toca, Jesus, com o seu amor. Toca, Jesus, nesse centro de pânico. Toca, Jesus. Quero colocar todos os meus irmãos nessa noite, para que a graça de Deus venha tocar na Mariana Conrado. Toca, Senhor, nessa noite sobre a Mariana, Jesus. Toca, Senhor, pedindo o teu Espírito Santo que derrame sobre todos os nossos irmãos a graça do teu Espírito Santo. Toca, Senhor, nessa noite. Senhor Jesus, eu peço a tua misericórdia, já em oração, Senhor. Toca, Jesus, eu peço o teu Espírito Santo nesse momento, Jesus. Toca nesse corpo, nessa mente dessa pessoa, Jesus, para que as bênçãos tão poderosas estendidas em nome de Jesus Cristo toque, Senhor, a nossa família, a nossa casa. Quantas angústias, Jesus, quanto desavenço, quantas brigas de casal, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele venha abençoar. Toca, Senhor. Eu quero pedir também nessa noite, quando você for abrir a Bíblia, a leitura do Evangelho, abre a Bíblia do seu João 6, 37, 40. Ore com vontade, peça ao Senhor. Amém? Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite, ainda pedindo a graça do Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Jesus, Senhor Jesus, afastai toda a fumaça satânica, afaste toda a fumaça satânica do demônio que vai aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo nome que está sendo queimado dessa caldeira,
No sangue de Jesus Cristo, que seja quebrado todo o mal. Eu selo agora no poder do sangue de Jesus Cristo sobre você, mulher. O Espírito Santo está revelando que tem uma caldeira com o nome de pessoas. O Senhor está quebrando nessa noite. O sangue de Jesus está caindo, está visitando essa casa, onde tem o nome de uma mulher, de uma vizinha. O Senhor está quebrando nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Todo o mal está caindo por terra. Quebra, Senhor Jesus Cristo. Mulher, você não sabe quanto tempo você tem ainda. Se arrependa dos teus pecados. Busque o Senhor Jesus Cristo nessa noite. São os dons do Espírito Santo. Tá, abre a Bíblia lá. Deuteronômio 17, 18. Adivinhação, profetismo. Que Deus abobina tudo isso. Nessa noite, o Senhor Jesus está tocando. Nessa noite. Toca, Senhor. Nessa noite, Senhor. Pedindo a graça do Teu Espírito Santo, que vai quebrando, Jesus, todo mal. Todo mal, Jesus. A vida de uma mulher. Toca, Jesus. Ninguém é maior do que Deus. Só Jesus é o maior. E muitas pessoas têm derrubado, querendo derrubar os irmãos, que é consagrado a Deus. Que nenhum mal, Jesus, possa penetrar na nossa casa. Que os teus anjos da guarda, Jesus, acampe sobre minha casa, sobre a casa de todos os meus irmãos que estiverem escutando agora, essa oração seja tocada. Toca, Jesus, nessa noite. E pedindo ao Senhor Jesus Cristo para que Ele venha tocar nessa noite. Para que Ele venha libertar nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite. Anda pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar visitando essa pessoa. Jesus, seja liberta de todo o mal, Jesus. Nessa noite, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Ainda pedindo o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus coloca anjos para acampar sobre nossas casas, Senhor, nessa noite. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir, Jesus. Coloque tua mão poderosa, Jesus, sobre nós. Filho de Davi, tem piedade de nós. Alimente nós, Jesus, com o teu poder da Eucaristia. A força, Jesus, que nós precisamos nessa noite. Toca, Jesus. Tirando essa tristeza, trazendo alegria nessa noite, Jesus, dessa mulher. Pessoas que perderam o trabalho estão tristes. Pessoas que não conseguem encontrar trabalho. O Senhor vai quebrando todo o mal, toda a maldição lançada sobre a tua casa, mulher. Em nome de Jesus Cristo, sobre o telhado. Quebre, Senhor Jesus, esse boneco, jogar de cima da casa, Senhor. Nessa noite eu peço, Espírito Santo, vai quebrando todo boneco de voodoo jogado em cima dessa casa, para atrapalhar as famílias, Senhor. Quebra, Senhor, com o teu sangue precioso. Os seus anjos estão acampando dentro da tua casa, mulher, em nome de Jesus Cristo. Nada vai pegar, porque o poder de Deus está lá. A tua casa é uma casa de oração. A tua casa é uma graça de Deus, porque Deus te capacitou, Deus te escolheu, mulher, em nome de Jesus Cristo. Nada vai. Liberta essa mulher, Jesus, agora, Senhor. Você que passou mal, o diabetes, está tocando, dando a Lúcia, Senhor. Visita, Jesus, agora nessa noite a casa dela, as filhas. Visita, Jesus, nessa noite, porque teu pão que desceu do céu, Jesus, visita, Senhor, nessa noite. Obrigado, Jesus, porque Deus está tocando, são oração forte. Não me pergunte, que eu sei se é um dom do Espírito Santo. Olha só. Veja bem, Deuteronômio 17, mulher. Palavra para você. Deuteronômio 17, 18. Eu estou lendo aqui, tá? Essa palavra aqui, ó. Deuteronômio 17, 18, versículo 9. Adivinhação e profetismo. Quando estiver entrando na terra que o Senhor teu Deus te dará, não ponha imitar essas práticas abomináveis daquela gente, daquela terra que se acha por meio de ti, que faça passar pelo meio do fogo da tua filha, que
adivinhação, astrologia, açougueiro, feiticeiro, magia, invocação dos mortos, porque o seu Deus abobinará. Porque Deus abobina aqueles que participam dessa prática, abobina até o Senhor Deus expulsará diante de ti essa nação, e será inteiramente, mas o seu Deus e a nação vai despojar. Ouvido agolheiro, adivinhação, porém o seu Deus não pode imitar essa prática, ressuscitando dentro de ti teu irmão, um profeta como que fará diversas para ouvir. Tu mesmo pedisse ao Senhor teu Deus em ordem, quando lhe disseres o dia da assembleia, não ouça mais essa voz, ó meu Deus, torna a ver mais esse fogo ardente, para que não more. Mas o seu Deus disse, muitos disseram, ressuscitarei o profeta diante de ti e dos teus irmãos. A palavra, porém, está na tua boca, lhe fará conhecer a minha ordem, e não recuse ouvir. Amém? Palavra do Senhor. Toca Jesus nessa noite, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. O Senhor está curando uma pessoa agora que está com a doença do pulmão. Toca Jesus nessa pessoa. O Senhor está tocando uma pessoa que está sentindo uma dor toda pelo corpo dentro do grupo de oração. É o lado esquerdo. O Senhor está tocando nessa noite. O Senhor está tocando em leucemia. Pessoas estão com leucemia. O Senhor está curando nessa noite. Toma posse. Toca Jesus nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Vai curando, Senhor, nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. O Senhor está quebrando toda a fofoca. Toca, Jesus, toda a fofoca que essa mulher tem fazido com você. Toca, Jesus. O Senhor está libertando pessoas de traição. Tem uma menina que ela começou a namorar agora. E o namorado dela está traindo ela e ela não sabe. Você vai vir para o tabela, o Senhor está tocando. Toca, Jesus. Ele não está sendo fiel com ela, não. E ela tem pegado coisas no celular. Ô, Jesus, misericórdia. Você vai vir para a tabela também. Toca, Jesus. O Senhor está tocando uma mulher que sentiu umas coceiras pelo corpo. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Essa mulher que sentiu uma coceira pelo corpo, Senhor, eu peço a libertação. Quebra essa maldição, Jesus, que foi lançado sobre ela. Toca, Jesus. O Senhor está tocando uma mulher que tem um ciúme do marido. Oh, meu Deus, toca, Jesus, essa mulher. E o marido é uma mulher um marido é um homem de muita fé. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando em pessoas nessa noite. Mulheres estão pedindo o homem de Deus. O Senhor está tocando. Toca, Jesus. Pessoas são desempregadas. A Helena já visita, Jesus. Toca, Jesus. A filha da Célia. Peço nessa noite por ela, Senhor. Que Jesus visita ela, Jesus. A Zélia que está passando por tanta coisa dentro da casa dela, Senhor. Toca, Jesus, também. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor infinito. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus. Oh, Jesus, toca, Senhor. Toca, Senhor. Se Jesus vai tocando, Jesus, nessa noite. Senhor, visita, Jesus, a minha casa, libertando de todo ocultismo, de males, Jesus, que teus anjos acampem. Nada é maior do que o teu poder, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite, Senhor. Pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele venha tocar nessa noite. Visita, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor.
Jesus, visita. Jesus, visita. Severino. Jesus, visita o grupo de oração. Jesus, visita o grupo de oração. Visita a Gesília. Visita a Gesília. Senhor Jesus, visita nessa noite. Senhor, visita nessa noite, Jesus. A Luzia Santana. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Jesus, visita. A Lu. Jesus, visita a casa da Priscila. Jesus, visita. A Car. Priscila. Priscila. Jesus, obrigado. Toca, Senhor, nessa noite. Jesus, que o teu sangue renove a nossa vida. Toca, Jesus, nesse diabetes, Jesus, nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Visita, Jesus, nessa noite. Nada é maior do que o teu poder, Jesus. Só visita uma mulher que perdeu o marido. Poucos tempos. O Senhor está tocando nela. O Senhor está tocando em pessoas que sentem saudade da mãe, que foi embora morar com Deus. Toca, Senhor Jesus, nessa mãe. O Senhor visita também pessoas que têm saudade de irmão. Toca, Senhor, nessa noite. Você que está na igreja, está sentindo tanta coisa, né, irmã? Quero colocar você, né, Jocilene? Jocilene, quanto tempo, né, Jocilene? Toca, Jesus. Está fazendo um tratamento médico. O Senhor mostra. Toca, Jesus. Toca, Jesus. O Senhor visita uma pessoa que está sentindo saudade da mãe. Visita, Jesus, nessa noite. Ela está casada, sentindo saudade da mãe. O Senhor vai visitando essa filha, Jesus. Toca, Jesus. Ainda pedindo o Espírito Santo, o amor do Pai e a graça do Pai. Toca. Toca, Senhor, profundamente nessa noite, Jesus. Eu tomo posse dessa cura, eu tomo posse dessa enfermidade, dessa dor na perna, Jesus. Eu tomo posse desse diabetes que o Senhor está me curando. O Senhor vai visitar um homem de um grupo de oração Água Viva. Você anda colocando suas orações. E o Senhor está te tocando nessa noite. O Senhor está renovando você, irmão. Amém? Toca, Jesus. O Senhor está tocando em sentimentos. O Senhor está curando o coração de uma mulher que estava tão triste. O Senhor toca na boca dessa mulher, Jesus. E a mulher que estava a ouvir por tabela, ela está com uma ferida na boca. Mulher, tu sabe que você aprontou, né? Cura, Jesus, a boca dessa mulher, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Senhor, aumenta aí a minha fé nessa noite, Jesus. Senhor Jesus, coloque sua mão poderosa sobre a minha casa, sobre a minha família, Jesus, nessa noite. Visita, Jesus, a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Toca, Jesus, nessa mulher que toma remédio caixa preta. Toca, Jesus. O Senhor está tocando uma mulher que de vez em quando ela sente uma dor na nuca. Toca, Jesus. O Senhor toca numa cobradora. Uma mulher que trabalha de cobradora. São duas, Eliana. O Senhor está tocando nessa noite. E mulher, toca, Jesus, nessa mulher, Jesus, que acorda cedo para levar o pão para tua casa, Jesus. Abençoe e livra de todos os assaltos, de desastre, roubos, Jesus, de morte, acidente, Jesus. Toca, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Toca, Jesus. O Senhor está tocando meu irmão. O Senhor toca, Jesus, nesse irmão. Ele está tão longe daqui, mas as pessoas estão sentindo saudade, Senhor, dele. Toca, Jesus. Quanta saudade, Jesus, as pessoas estão sentindo, Jesus, do nosso irmão Severino, Senhor.
Ele está participando de outra comunidade, ele Ivete, toca Jesus nessa noite. Na Carla, Jesus, visita, Senhor. Jesus, coloca sua mão poderosa sobre a catequista, Jesus. Nós que somos missionários, eu, irmão Severino, toca de Luizia Santana, Jesus. Toca, Jesus, com a tua mão poderosa sobre o remédio do Haroldo. Visita, Jesus, nessa noite, Jesus. Obrigado, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor toca desse laudo médico nessa noite, Jesus. Visita, Jesus. Toca, Jesus. Quantas pessoas estavam sentindo saudade dessa oração, o Senhor está tocando. Uma mulher que tem muita saudade da minha oração e Deus está visitando nessa noite. A Vilma, toca, Jesus. Não só a Vilma, como várias pessoas, né, Maria Santana, Ana Rita, Rita Dourado, toca, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando numa mulher dentro do grupo. Vou falar a palavra de profecia, Deus está me colocando aqui agora. Você fechou a cara para mim, sem eu fazer nada, mas Deus sabe, mulher, Deus está tocando. Você vai bater ainda para falar comigo. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder de Deus. Você está dentro do grupo de oração. Você se fechou para não falar comigo. Não tem nada, não. Deus sabe todas as coisas. Eu te desejo bem. Você ainda vai bater para falar ainda. Eu estou aguardando você. Em breve você falará comigo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu creio. Toca, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando numa casa agora. Uma mulher que às vezes falta alimento dentro da tua casa. Mulher, depois de você fazer aquilo, o Senhor também está tocando em você. Tira 20 reais e leve na missas. Do seu trabalho que você está vendendo por fora, o Senhor vai abençoar. Nessa noite, abençoe, Senhor. Nessa noite, toca, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor curou uma pessoa que estava com uma tosse feia nessa noite. O Senhor curou nessa noite. Para a honra e glória do Senhor Jesus, irmã. Agradeça a Deus. O Senhor curou uma pneumonia de uma mulher que vai vir para o Tabela. Também estava tossindo muito. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor. Toca, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite tão maravilhosa. Obrigado, Jesus, por todos esses irmãos que vão escutar. Que seja tocado pelo Senhor Jesus Cristo, não por mim, mas pelo Senhor e pela fé de vocês. Toca, Jesus. Para que eu quero pedir pela sua vida espiritual, para que Deus também venha abrir essa porta para você. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder do Espírito Santo. Senhor, visite essa família, Senhor, nessa noite. Liberte de toda a contaminação, colocando nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, que Ele visite a nossa casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado.